Boa noite, nós chegamos a mais uma edição do projeto aqui do Museu Histórico Willy Barth, o História em Prosa. E nessa noite a gente recebe o professor doutor Claércio Ivan Schneider. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar do História em Prosa. Eu que agradeço o convite. Muito importante a sua presença aqui. Hoje, especialmente, nós temos um tema muito interessante para discutir e eu queria começar apresentando, então, o professor e depois do tema, da forma como a gente vai conduzir o nosso bate-papo. O professor Claércio Ivan Schneider, ele é professor associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no curso de História, é graduado em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando como docente e pesquisador, principalmente nas áreas de História Cultural, História e Literatura, História do Brasil e Império, História do Paraná, História e Regiões, métodos e técnicas de pesquisa em História e ensino de História. A partir desse resumo da trajetória do professor, nós vamos tentar fazer um recorte de um pouco do que o professor desenvolve em termos de pesquisa e de ensino dentro da universidade. Então, nós dialogamos e escolhemos como tema para trabalhar um pouquinho a perspectiva da história e da literatura, tendo como tema hoje do nosso bate-papo, então, Machado de Assis e a tragédia moral republicana. Eu queria que o professor começasse falando um pouquinho para nós de que forma que a gente pode compreender a intersecção e as relações entre história e literatura, para depois a gente falar um pouquinho sobre Machado de Assis. Então, primeiramente dizer muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui falando com vocês, disseminando as pesquisas, as pesquisas históricas que são tão importantes, tão relevantes para a gente se entender enquanto cidadão brasileiro, em suas múltiplas formas de compreensão. E uma das formas de interpretação que eu busco promover a partir desse meu estudo é esse diálogo com a literatura, mas não é qualquer literatura, Existem vários gêneros literários, tem a poesia, tem o romance, tem o conto, mas nesse trabalho especificamente eu trabalho com o gênero crônica, O crônico é um gênero literário, a crônica, que ela é muito difundida por meio da imprensa, por meio dos jornais, e acho que a quem está nos assistindo e tem o hábito de ler jornais, ou já teve esse hábito, em especial o jornal impresso, era muito comum, sempre foi muito comum você abrir o jornal e ler as crônicas dos principais autores. Que é a crônica? A crônica é uma reflexão que o intelectual faz das notícias que estão no jornal. Então, primeiramente, ele faz o quê? Ele lê o jornal, depois que ele lê o jornal, ele produz uma crônica em cima de determinados temas que ele achou relevante dentro da imprensa. Então, o cronista, até hoje, ele é uma figura muito atuante dentro dos jornais, e ele é uma voz ativa, no sentido de revelar para a gente várias dimensões, as dimensões plurais do Brasil, não só especificamente políticas, econômicas, mas também culturais. E é isso que eu procuro explorar, esse diálogo da história com a literatura, gênero, crônica, partindo do maior deles, que é o Machado de Assis, cronista, Outro detalhe importante aqui também para o início da nossa conversa é entender que não é qualquer Machado, Eu trabalho com Machado na sua fase madura, Os textos que ele produziu a partir dos 50 anos, Então são textos, são crônicas que têm um certo grau de complexidade, porque é do trabalho na imprensa, que ele publicava na forma de pseudônimos, inclusive, para não confundir o seu reconhecimento de literato com críticas que ele pudesse receber enquanto jornalista. Então ele mantém o pseudônimo. E é exatamente por manter o pseudônimo que ele tem esse olhar crítico, agudo, contraditório, melancólico, desencantado, trágico, que é uma chave de leitura que eu uso no meu texto, uma visão trágica da história da Constituição da República Brasileira. Então a literatura permite isso, permite que a gente busque entender a pluralidade da nossa formação enquanto brasileiro,
em diferentes dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais, intelectuais, subjetivas, emotivas, né, que o Machado traz para a crônica. É por meio disso que eu busco entender como ele está vendo, percebendo a transição da monarquia para a república e por que, para Machado de Assis, a nossa Constituição republicana está fadada à tragédia. Que é um elemento central dentro da sua análise, uma categoria central dentro da análise das crônicas do Machado de Assis, dentro de um determinado recorte histórico, né? Eu acho que é muito importante pontuar isso. Eu gostaria que o professor colocasse um pouco e fizesse o estabelecimento da relação com a escrita do Machado de Assis, das crônicas do Machado de Assis, com uma, vamos dizer assim, com uma teoria literária que a gente tem, que a gente coloca da questão das escritas de si, né? Por que relacionar com essa teoria literária? Também pela perspectiva da sensibilidade estética e social do Machado de Assis. De que forma que isso se coloca, reverbera nos escritos do Machado de Assis e que nós, enquanto leitores hoje, contemporâneos ou leitores da época, temos uma apreensão sobre o que era a realidade e de que forma que o Machado de Assis se relacionava com essa realidade e representava essa realidade. Então, veja, é uma pergunta muito complexa sua, muito complexa, e não existe uma explicação única, né? Não existe uma resposta única. Eu vou tentar estabelecer algumas diretrizes, né, para a gente entender essa dimensão da escrita de si, né? Primeiro, entender que Machado de Assis, ele nasce em 39, né? E toda a sua formação de infância, juventude, até a maturidade se dá dentro do contexto do Brasil Império, né? Ele é um mulato, né? Gago, epilético, e pela concepção de época já são fatores determinantes que eu condenaria enquanto ser humano, né? Porque a gente está numa sociedade escravocrata, preconceituosa, racista, né? Com traços muito fortes ainda hoje na nossa sociedade, né? Em especial o preconceito, o racismo, a desigualdade, né? Que a gente tem aí hoje, né? É reflexo dessa sociedade que o Império construiu por meio da escravidão. E Machado, ele se percebe dentro dessa sociedade por suas contradições, né? E ele consegue se colocar na imprensa desde muito cedo, né? E ele consegue, por meio dos seus escritos, da sua atividade intelectual, um certo reconhecimento que os outros não conseguem ter, né? Pela qualidade das suas análises, né? Pelo seu envolvimento com as questões do seu tempo e pelas reflexões minuciosas que ele faz dos diferentes personagens que estão ali em voga, em especial tentando desmascarar a nossa elite escravocrata, né? Que só pensa em si e não pensa no bem-estar do outro, né? Por isso da sociedade escravocrata. E é nesse contexto que a gente pensa a crônica como a escrita de si, né? A escrita de si, ela é fundamental nesse sentido porque a crônica, ela revela muito de quem é Machado, a sua subjetividade, né? O seu pensamento, o seu sentimento, né? As suas preocupações. E essa escrita de si revela o quê? Revela um Machado irônico, revela um Machado melancólico, revela um Machado pessimista, revela um Machado que vai contra o coro dos contentes da sua época, né? Porque, imagine vocês, né? Existe uma ampla campanha no final do Império pró-república, dizendo que a república vai trazer a civilização, que a república vai construir a cidadania, que a república vai trazer a modernidade, que a república vai trazer a ciência, o progresso, a indústria, o imigrante, né? Então Machado, ele é atento a essas questões que são centrais do seu tempo, né? Como hoje nós temos outras questões centrais, que é a vacina, né? A questão da internacionalização da economia, dentre tantas outras questões, né? E essas questões são tão interessantes e cria um ambiente de otimismo no final do Império para com a República e que Machado destoa nesse movimento e a escrita dele, a escrita de si, revela isso. Em que sentido? Ele vai mostrar e vai enfatizar ao longo de todas as crônicas, né, que essa modernidade, ela não vai trazer a felicidade para todos, né? Que essa civilização, pautada nos preceitos científicos que nessa época
tem a ver com teorias raciológicas, se num determinado momento você condena o escravo pela religião, né, dizendo que por ele não ser cristão, né, ele se alimentar de outras vertentes religiosas africanas, ele é condenado ao barbarismo, ao satanismo, então ele não é sequer considerado um ser humano, né, numa sociedade escravocrata. Com a República, infelizmente, essa condição dos negros pouco se altera. Por quê? Porque as teorias raciológicas vão condenar o negro pela sua cor, pela sua capacidade intelectual, né, pela sua inserção no mercado científico, né, da industrial, que vai a tal ponto que essa transição também não implicou o quê? Não implicou um projeto de educação, não implicou um projeto de distribuição de terras, né, para que eles pudessem ter seu próprio sustento, e não implicou em mesmo um processo de inserção social por meio da cidadania. Então, essas questões que Machado de Assis sentiu na pele, elas compunham essa escrita de si, porque ele se coloca na posição também de uma pessoa que sofreu preconceito, né, por ser de origem, né, de uma origem negra, que ele projeta na literatura, na escrita de si, uma capacidade que ele não teria reconhecida se fosse um cidadão comum, né? Então, essa escrita de si revela essas contradições que Machado, enquanto pessoa, evidencia em seu tempo, né? Existe um coro dos contentes, que vão dizer que a República vai resolver todos os nossos problemas, e Machado vai perceber, não, a República, na verdade, ela vai acirrar ainda mais os problemas, né? A República ela vai trazer ainda mais desigualdade. Por quê? Porque você, inclusive, perde uma visão divina, né? E você investe, sobretudo, numa visão monetária, né? Então, a partir da República, o que faz girar as relações humanas são as questões monetárias, né? A busca constante do enriquecimento, do dinheiro, de posições sociais, né? Mas isso vai ser para uma minoria, né? Porque nessa época analfabeto não vota, mulher não vota, né? Então uma boa parte, quase que 80% da população brasileira, ela está excluída ainda desse processo de inserção na sociedade. E Machado de Assis, ele percebe isso, atento, né? E ele denuncia isso por meio das suas crônicas. Ora ele se coloca na posição de um fazendeiro, ora ele se coloca na posição de um escravo liberto, ora ele se coloca na condição de outros sujeitos do seu tempo para, ao mesmo tempo, desmascará-los, descortiná-los, mostrar as suas posições e, sobretudo, né, mostrar que não existe espírito coletivo, né? A República vai criar uma nação individualista, sem sentido coletivo, né? Em várias crônicas ele destaca, né, a pouca preocupação da população com as questões das eleições, né? Um descaso com a política, porque a política não atende ao humilde, né? A política atende a uma elite que tem posições, que tem prestígios, que tem propriedades, e ela se mantém, a condição dessa elite se mantém inalterada na monarquia com a República, né? Eles continuam nos principais postos administrativos, eles tomam para si os estados, os municípios, né? Os seus filhos se transformam em advogados, em médicos, e a população, a grosso da população, permanece à margem dessa sociedade que foi elitizada, né? Onde os oligarcas é que assumem o poder, já tinham o poder no Império, mas eles assumem todos os poderes na República, né? Quem está nos assistindo já ouviu falar na República do café com leite, né? E a República, na verdade, ela nasce com ações ditatoriais, né? Os primeiros presidentes que nós temos são presidentes ditatoriais, né? Presidentes militares ditatoriais que também vão cercear a liberdade da população. Então, esse conjunto é muito importante para a gente entender a crônica como uma escrita de si também, né? A crônica ela é uma escrita de si porque ela revela esse Machado problematizador, esse Machado trágico, né? De perceber que a gente não pode, né, aderir a um coro dos contentes, porque a República, na verdade, não vai solucionar nossos problemas. Ao contrário, né? Para Machado de Assis, a República vai ampliar ainda mais as desigualdades e até vai trazer um componente novo, que é o imigrante, né? Em muitos momentos o imigrante ele vai ser visto como salvador da nossa pátria, porque ele vai trazer a ideia do embranquecimento
racial, ele vai vir com o hábito do trabalho, né? Mas por nossa experiência, muitos imigrantes eles também foram dirigidos para o interior, eles receberam percentuais de terra, alguns deles vieram com capitais, eles formaram suas escolas, né? Então, nesse sentido, eles tiveram atendimentos, né? E a grande parte da população brasileira permaneceu à margem dessa, e ainda permanece à margem dessa sociedade. Já a gente focar no caso especificamente do Rio de Janeiro, que é o objeto de análise aqui do Machado de Assis. Certo. Professor, então eu acho que uma das questões centrais que a gente pode observar, e eu vejo assim que o cronista, né, especificamente, né, não só falando de Machado de Assis, mas dos cronistas, né, que atuam no jornal ou que tiveram essa reverberação também na literatura, eles são observadores do seu tempo. Observadores do seu tempo e que focam o seu olhar nas contradições. E é a partir disso que eu gostaria de jogar para o segundo bloco, para que a gente começasse a discutir um pouquinho também sobre o que é esse olhar sobre o contraditório, tanto do ponto de vista do contraditório do que é o social, que era o que o professor estava até, né, nos explicando agora aqui nesse momento, mas também as influências do Machado de Assis, né, de um outro aspecto do olhar sobre o Machado de Assis, que é das suas influências de autores, de filósofos, que lhe permitem esse olhar e essa construção dessa subjetividade, das contradições sobre o Brasil ali na transição do Império para a República e de que forma que isso reverbera nas suas crônicas também. E essa provocação a gente deixa então para o segundo bloco. Nós retomamos então com o segundo bloco do História em Prosa e eu lancei uma provocação para o professor, né, para nos trazer um pouquinho sobre esse olhar e compreensão sobre o que é o contraditório para Machado de Assis. E eu gostaria de traçar esse percurso dessa reflexão também relacionada às próprias influências literárias filosóficas do Machado de Assis e de que forma que isso também influenciou no seu próprio modo de ver a realidade que ele vivenciava e como isso produzia a sua subjetividade. Então eu gostaria que o professor colocasse então um pouquinho sobre essa questão das influências, das leituras dos clássicos e como isso reverberou também na escrita do Machado. Ótima pergunta e também muito complexa, né? Vou tentar ser simples, né? Acho que assim, todos nós temos influências, né? O nosso pensamento ele se gesta a partir de várias influências que a gente tem, algumas que são nossas preferências, né? E a gente vai buscar. Isso não foi diferente com Machado, né? Se hoje as nossas influências elas são praticamente midiáticas, né, que nós formamos opinião a partir do que nós assistimos e vemos, né, na televisão e nos jornais, no tempo do Machado de Assis isso também era verdade, né? Machado se alimentava muito da imprensa da sua época, ele lia todos os jornais, né? Ele publicou por mais de 40 anos em diferentes jornais, até chegar nessa última fase no jornal Gazeta de Notícias, né? Que é o jornal republicano com uma vertente crítica, né, em relação à própria República. Inclusive o jornal onde ele publicado chegou a ser censurado, né, e ficar fechado por um tempo pelo teor crítico das suas abordagens. Então todos nós temos, eu digo, referências intertextuais para quem é estudante, para quem é intelectual, né? Você leu tal sujeito, se você incorporou essas ideias, achou interessante. Com Machado não é diferente. Uma principal leitura intertextual do Machado foi Schopenhauer. Né? Schopenhauer, não sei se vocês de casa já leram, ouviram falar do Schopenhauer, né? Ele tem um texto clássico, é o mundo como vontade e representação, né? Tudo depende da nossa vontade, né? E isso que o Machado condena em muitos brasileiros, é essa falta de vontade, né? Ele vai dizer que quando se trata de questão política, infelizmente, boa parte do brasileiro ele sofre de inércia,
né? Ele sofre de inércia porque ele não tem preocupação política, ele não tem valor social, né? Ele não busca se engajar em projetos políticos, ele fica muito dependente de um senhor, de um patrão, né? E ele vive nessa relação que ele quase que alimenta, né? Pela inércia que ele culpa, né? Ele culpa pela inércia. Se a gente pensar no caso de vida, na história de vida do Machado, é de se entender isso, né? Alguém que sai da obscuridade e no final da vida inaugura a Academia Brasileira de Letras, né? É fundamental. Mas veja, só não são só filósofos, né? Do porte de Schopenhauer que Machado lê. Machado lê muita Bíblia, né? Ele lê muito Eclesiastes, né? Ele tem o Eclesiastes aí do lado da cabeceira da cama dele como leitura central. Por quê? Porque nesse tempo, Brasil Império, a religião é um ar que se respira, né? A gente vive num período onde a religião católica, a Igreja Católica, ela é uma religião oficial, né? Ela é a religião do Império. Então, é o imperador, inclusive, quem subsidia boa parte das igrejas, né? Ele está muito presente, então a leitura religiosa, o filtro religioso, está muito presente também na interpretação que Machado faz do seu contexto. Inclusive, eu exploro uma das crônicas dele, onde ele inverte os mandamentos, né? Que antes no Império os mandamentos eram escritos por Deus, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, tal. Na República ele vai inverter esses mandamentos, né? Não só roubarás, como tirarás o último a moeda da algibeira, né? Porque ele está percebendo que essas contradições do seu tempo, né, que buscam construir um Brasil republicano democrático, na verdade, uma narrativa que favorece a um grupo que está no poder, já está muito bem acomodado no poder, e ignora e coloca à margem boa parte da população, né? Então essas leituras intertextuais, que a gente chama isso no campo da história, né? São os autores que ele leu, que se alimentou e auxiliam ele a problematizar o Brasil, a desconstruir o Brasil e o brasileiro, tanto na questão filosófica como também na questão religiosa, né? Vai servir de instrumental para ele colocar em xeque a sociedade que ele está observando. Veja só, Machado de Assis mora no Rio de Janeiro, ele nunca saiu do Rio de Janeiro, ele nunca viajou para fora do Brasil, né? Toda a realidade que ele apreende é da experiência imediata que ele tem por viver na capital do Brasil, né? Que é o Rio de Janeiro. E por ser a sociedade de corte, né? Onde está lá o poder instituído, todos os privilégios, os cerimoniais, as festas, as pompas, né? Imperiais. Então o Machado é um frequentador das câmaras, ele vai assistir os políticos falarem na plenária, e ele desde aquela época ele já consegue perceber, né, como os seus discursos eles são falsos, eles são personalistas, eles não têm um fim social, eles não alcançam a população, eles só alcançam interesses de grupos, né? Então ele vai pontuando como a gente vai construir uma república democrática, né? Se dentro do campo político, né, só existem máscaras, as pessoas só usam máscaras a tal ponto, né, que a máscara ela se incorpora à carne, né, e a pessoa não consegue mais tirar. Tem um caso específico, por exemplo, no final da escravidão, que ele se coloca na figura de um fazendeiro que liberta os seus escravos antes da abolição. E ele faz isso de que forma? Ele organiza um grande jantar, ele convida os jornalistas, ele convida as autoridades e ele faz um pronunciamento nesse jantar dizendo que ele, à frente do seu tempo, né, já aboliu a escravidão dos seus escravos antes da lei oficial ser vigorada. Para que isso? Né? Para buscar se vangloriar, buscar notoriedade, buscar prestígio. Ao final da crônica ele até coloca, ele brinca, né? Estão pintando o meu quadro a óleo, né? Porque eu sou um exemplo. E posto isso, já estou pleiteando uma vaga para deputância, não sei o que, não sei o que. Ou seja, ele percebe, né, nesse jogo de poder que o social, a população de uma forma geral, não é contemplada, apenas os interesses particulares do seu grupo. Então, nesse sentido, essas leituras intertextuais que o Machado faz são fundamentais, né? São o que ele chama de quebra-nozes, né? Isso mostra a preocupação que ele tem com
com a palavra, né? Com a palavra escrita e decodificar essa palavra, né? Lembrando que aqui a maioria da população brasileira é analfabeta, né? Hoje a gente tem números ainda chocantes de analfabetismo no Brasil, né? Nessa época nem se fala, né? A mulher não vota, pobre não vota, né? É uma elite que vota e vota para si, em torno de si, e por isso que se constrói esse Estado oligárquico, né? Tem o clientelismo, o voto de cabresto, tudo isso para quem está em casa já ouviu falar, né? Nas aulas de história, e isso é coisa comum aqui nesse ambiente do Machado de Assis. Então, para concluir, é fundamental essas leituras intertextuais, né? E serve como quebra-nozes do Machado, né, para quebrar essa realidade que ele está observando, essa realidade contraditória, e também se colocar ao lado, né, à margem dessa elite que proclama a democracia como se a democracia e a república fossem nos salvar. Porque quando se instala a república, o primeiro regime que a gente tem não é democrático, é ditatorial, né? As primeiras eleições não têm participação popular. Né? Os primeiros programas políticos que ele esmiuça em suas crônicas, nenhum deles leva em consideração a sociedade brasileira. Né? Então, aí que está a contradição, o discurso contraditório, né? A ambiguidade, a ironia, o deboche. Eu uso uma concepção que eu chamo até de trágico carnavalizado, né? Uma visão carnavalesca, né? Porque são tantos absurdos que ele lê no jornal, tantos absurdos, se nós atentássemos nos jornais hoje também provavelmente veríamos esses mesmos absurdos, né? Porque a história do homem é isso, né? Não sei se vocês leram, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É daqui das crônicas que ele produz essas reflexões que vão estar nos seus romances, né? E em Brás Cubas tem uma passagem do Brás Cubas que ele entra num devaneio, ele vai lembrando da história da humanidade, em cima do hipopótamo. E o que ele lembra? São tragédias, assassinatos, guerras, né? É o ser humano digladiando com o ser humano destruindo o ser humano, né? Ao longo dos tempos. E isso não vai parar com a República, né? Então ele é muito irônico em apontar que nós estamos sendo enganados por uma elite que proclama uma república que só vai atender aos seus interesses e não ao interesse da população, porque a história da humanidade é uma história de conflito, é uma história de contradição, é uma história de confronto, né? É uma história sem o final feliz, né? Que tantos republicanos estavam buscando. Escutando o professor falar, eu me lembrei de vamos dizer assim, de uma reflexão filosófica de Platão, né? O mito da caverna, né? Uhum. E eu gostaria, na verdade, até para a gente finalizar esse nosso olhar também sobre alguns fragmentos da escrita do Machado de Assis, ilustrar brevemente até um recorte aqui de uma produção que o professor fez e que trouxe um fragmento da escrita do Machado, que foi publicado, né, em uma das suas crônicas, que ele vai refletir assim, né? Estribilhos são muletas que a gente forte deve dispensar. Quando voltar ao costume da antropofagia, não há mais que trocar o amai-vos uns aos outros do Evangelho por esta doutrina, comei-vos uns aos outros. Bem pensados são os 12 estribilhos da civilização. 1º de setembro de 1895. Esse olhar mordaz, irônico, satírico sobre a sociedade do seu tempo, em que ele olha para ser amai-vos uns aos outros, o discurso cristão do amai-vos uns aos outros, mas que ele faz do revés e mostra que, na verdade, é o revés disso, é o contrário. É o contrário disso, não é o amai-vos uns aos outros, que é essa república que faz esse discurso. Eu queria que o professor correlacionasse isso, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, mostrando então que essa sensibilidade trágica do Machado de Assis, ela nos dá esse olhar sobre esse tempo contraditório, né, da República. Exatamente. Esse fragmento que acabaste de ler, ele é emblemático, né? Porque ele usa essa leitura intertextual bíblica, né, que
está pautada em todo o Império, né? Para perceber como na República isso vai o que vai predominar é o seu contraditório, né? É o comei-vos uns aos outros, né? No sentido, porque que ele está observando? O encilhamento, que é a crise da Bolsa de Valores. Ele está percebendo as fraudes eleitorais, que são inúmeras, que estão acontecendo. Ele vai perceber em muitos entre os próprios marginalizados, veja só, ele não só contesta a elite, ele contesta a condição humana de uma forma geral, né? Desde o mais pobre até o mais rico, todos têm interesses, muitas vezes particulares, mas não são interesses sociais, não são interesses coletivos, não são interesses que vão ajudar a construir uma nação. Esse que é um ponto central, né? Que nação nós iremos construir na República se todos os discursos e as narrativas mais nos separam do que nos unem? Né? Nós não tivemos uma guerra civil, né, da transição para a monarquia para a república. Ao contrário, né, tem uma crônica dele muito interessante nesse sentido, que ele vai dizer que a única diferença da monarquia para a república é que se você vai no comércio e estava escrito padaria imperial, o cara tira o imperial e coloca a padaria da república, né? Porque as coisas não mudaram, não se alterou a condição humana, né? Porque diante dos escravos, se você é liberto, mas se você é colocado à própria sorte, né, sem dinheiro, sem instrução, sem educação, analfabeto, né, e sem moradia, né, que tipo de cidadão você está criando? Né? Essa é uma questão que ele tá, na verdade, puxando na orelha dos republicanos, dizendo o seguinte, né, não tem como você construir um país sem incorporar a sociedade no sentido coletivo. Não no sentido particularista, que é o que predomina. Por isso que do comei-vos uns aos outros como um estribilho da civilização. Né? O mais forte, a lei do mais forte. Porque que interessante, a gente está vivendo uma época de teorias evolucionistas. Né? Lembrem vocês que na Segunda Guerra Mundial a gente teve ainda lá com Hitler, né, essa ideia do arianismo, da raça pura. Isso está sendo gestado aqui. Na Europa veio para o Brasil esse pensamento raciológico, que pelo pensamento raciológico toda a nossa sociedade estaria condenada à degeneração, né? E isso ele contesta também, né? E a solução para isso seria o imigrante. Mas quando você vê a solução no imigrante, ou seja, no que está de fora, você acaba ignorando aquele que já está aqui, aquele problema que você já criou com a escravidão, né? Lembre sempre que são 300 e tantos anos de escravidão, né? E a gente tem 100 e poucos anos de liberdade, e a nossa sociedade está muito impregnada ainda do preconceito, do racismo, do estereótipo, né? Que delegou a essa população que foi liberta, mas liberta entre aspas, né? Uma condição desigual, né? Que hoje a gente ainda está discutindo cota social para a universidade, né? A gente está discutindo formas de ingresso no vestibular de estudantes de periferia que não conseguem fazer um cursinho, que não tem uma escola pública de qualidade, né? Então essa tragédia anunciada do Machado a gente vê hoje, e é por isso que a gente tem aqueles campeões, campeão mundial de desigualdade, campeão mundial de analfabetismo, né? Então é muito interessante a gente pensar que Machado ele é uma leitura fundamental para nós brasileiros criarmos um sentido crítico em relação à nossa formação social, né? E percebermos que o problema não é só na elite, ele está na nossa adesão a um projeto republicano, mas sem uma adesão sem comprometimento. Né? A gente percebe ainda muito dessa inércia que o Machado aponta do eleitor aqui do final do século XIX, início do século XX, a gente percebe ainda hoje, né? Que um cidadão que não dá valor para o voto, um cidadão que não vê a política como algo transformadora, um cidadão que busca barganhar o seu voto ao invés, né, de pensar o seu voto como uma possível transformação, incorporação da sociedade. Né? Então, essas questões são chaves aqui para Machado e nos auxiliam muito a entender o Brasil de hoje. Né? O Machado de Assis ele é uma espécie de psicólogo, né? que nos provoca nosso imaginário para a gente pensar, não, o problema não vem de 4 anos para cá. Né? A gente tem uma memória muito curta, né? O problema está lá na formação colonial, né? Com o português ignorando o indígena, né? E escravizando o negro, tentando escravizar o indígena, né? E toda essa visão preconceituosa que a gente tem desses grupos predominam ainda hoje por
por esses filtros de ideia de uma civilidade, ideia de um progresso que não chega a essas comunidades, chega a uma elite branca que tomou o Estado para si, praticamente, né? Machado de Assis é fundamental. Fundamental. Sempre, fundamental, né? Eu queria encerrar esse nosso bate-papo que está delicioso, é uma aula maravilhosa sobre história e sobre literatura, justamente com a provocação do Machado de Assis, né? Que ele coloca assim, né? Comecemos por pacificar-nos, paz na terra aos homens de boa vontade, é a prece cristã, mas nem sempre o céu a escuta. E apesar da boa vontade, a paz não alcança os homens e as paixões os dilaceram. Para este efeito, a arte vale mais que o céu. Extremamente contemporâneo, atual, a fala de Machado de Assis de 1893. Essa fala. Então, para a gente encerrar o nosso História em Prosa, fica essa provocação para quem nos assiste. Professor, muito obrigada pela fala, pela aula, nesse momento, né, de diálogo no História em Prosa aqui no museu. Nossa, eu que agradeço falar com você sobre Machado. Né? Machado vai dizer que a imaginação é o sal da vida. Né? Então, a gente tem que criar, imaginar. E a arte, ela tem essa característica. Né? E a arte que o Machado produz, ela é uma arte libertadora, né? Porque ela nos desnuda dos dogmas, das certezas, né? E coloca a vida como ela é, contraditória, né? Melancólica, né? E como é que a gente vai se ver enquanto ser humano, com nossa condição humana a partir disso, né? Então a imaginação, a arte, ela é realmente salvadora, porque ela nos alivia do peso de uma existência sempre contraditória. Com certeza. Muito obrigada, professor. Eu agradeço. Muito obrigada quem nos acompanhou e até o próximo História em Prosa.